pessoal, estamos em mais um Pod Nívia Salles. Só que dessa vez o Pod Nívia Salles, a Nívia não vai entrevistar. Hoje quem será entrevistada serei eu. Hoje eu vou contar a minha história e vou inspirar a sua vida. E para esse momento eu convidei nada mais nada menos que Ana Carla Teotônio, minha amiga, mas também parceira de trabalho, minha consultora, alguém que puxa vida, mudou a história do podcast nesse ano. Esse é o pod especial, porque eu decidi sentar aqui e contar a minha história. E eu preciso sair desse papel aqui de entrevistadora, né? E eu já vou começar a interromper, porque ela já quer começar a contar a história dela antes do podcast começar. Uhum. Então, oficialmente, você é a entrevistadora. Eu sou a entrevistadora, então, oficialmente, seja bem-vinda, Nívia Salles, ao Pod Nívia Salles, obrigada. Para que hoje nós possamos conhecer a mulher por trás desse microfone. A empresária, a mãe, a esposa, a sonhadora, aquela mulher que motiva tantas mulheres quando chegam aqui, que encoraja, porque ela encoraja muito as mulheres, porque o microfone e as câmeras hoje é uma barreira, é um obstáculo na vida de muitas empresárias, que têm essa vontade, esse desejo de sentar aqui e contar a história, mas encontra essa barreira. E você, uma profissional assim, com a delicadeza, com a genuidade maravilhosa, quebra essa barreira. Então, se você tem esse desejo de estar hoje onde a Nívia está, ser entrevistada pelo podcast, venha, porque esse medo aqui, ela é um especialista em vencer. Então, Nívia, hoje estamos aqui para conhecer você. E eu começo fazendo aquela pergunta, vamos dizer assim, de praxe, de todo podcast. Quem é a Nívia por trás dos microfones? A Nívia por trás dos microfones. Quando você disse assim, a Nívia, você senta aqui e perde o medo. A Nívia por trás do microfone é aquela mulher que já teve muito medo de falar em público. Não precisava nem ir para a mídia digital. E se colocasse o telefone, claro, eu ia infartar. Morreria lá e ia direto para o hospital. Mas assim, eu fui uma pessoa que vivi por um tempo bem bloqueada. Eu tive uma infância de coragem. Era aquela menina que amava desfilar, cantar, fazer tudo. E depois, na vida adulta, eu desenvolvi esse medo de câmera. Eu tive essa situação de pânico, de ansiedade, enfim. E aí, isso foi algo que mexeu muito comigo, porque não era eu. Eu sou essa pessoa que consegue falar. Eu não sou aquela pessoa expansiva que chega, brinca e tal. Precisa realmente ser um pouco mais minha amiga para poder ter essa Nívia que tira uma brincadeira, né? Uhum. Mas a Nívia é uma menina que começou a trabalhar muito cedo. Aos 13 anos, eu tive meu primeiro emprego de carteira fechada, porque eu fui menor aprendiz. Eu sou de Atalaia, sou mãe da Eduarda e do Duduzinho, esposa do Dudu. Péssima em criatividade para colocar nome nos meninos, mas é só nessa área, tá? Só nessa área. Eu só não tenho criatividade para colocar nome nos meninos. Mas sou essa mulher que começou a trabalhar muito cedo, né? Já disse, aos 13 anos. E depois disso não parei mais de trabalhar. E trabalhei no comércio, trabalhei na prefeitura e terminei com a educação. Então, sou pedagoga, especialista em gestão escolar. E passei os últimos 25 anos da minha vida trabalhando com educação. Só que em 2020 eu descobri o empreendedorismo. A pandemia trouxe essa virada de chave, acho que para todo mundo. Para muita gente. A pandemia, ela inspirou, né? Uhum. Foi um momento de crise, mas que trouxe muitas oportunidades. Isso. Né? As pessoas precisaram se reinventar. Uhum. Então, a Nívia foi uma dessas pessoas que precisou se reinventar. Isso. Apesar do cenário, você entendeu uma forma, através do seu dom com a educação, de como se comunicar com as pessoas. E como foi isso? Isso. Aí eu sou uma pessoa que gosta muito de mudança. E só para vocês terem uma ideia, Ana, eu me mudei de casa 14 vezes. Meu Deus, não 14 tenho vezes essa... eu mudei, a Duda tá ali, fazendo assim, balanço da cabeça, é verdade. Todo mundo diz que deseje algo ruim para alguém, deseja uma mudança. Eu me mudei 14. Então, assim, quando eu percebo que a vida está começando a ficar muito normal, eu preciso mudar a vida. E quando eu não consigo mudar de um jeito, eu mudo de outro. Né? Você muda com as armas que tem na sua mão, agora faça alguma coisa diferente. E aí eu me mudei muito, né? E nesse período da pandemia, eu me senti muito, muito presa. Eu vinha trabalhando já esse problema de ansiedade que eu tive, né, no passado,
pânico, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. E na pandemia, como para todo mundo, foi... Puxa, aquilo me bloqueou, eu me desesperei. Uhum. Só que eu tinha ouvido, assim, uns meses antes, uma palavra na igreja, né, algo da parte de Deus, que me deu... Que foi essa palavra que me sustentou. Que foi um versículo de Jeremias, que ele diz assim, que preciso trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E eu comecei esse ano de 2020 com esse versículo na cabeça, buscando as coisas que me traziam esperança. E aí, quando a pandemia chegou e eu lembrei desse versículo, eu disse, meu Deus, o que é que me traz esperança? E eu lembrei desse sonho, porque em um tempo, na minha juventude, eu trabalhei no Boticário. Foi mesmo, olha aí, revelações já. Eu fui vendedora de uma loja do Boticário lá em Atalaia. E aí, quando eu terminei, repara, eu tinha 20 anos. Eu acho que eu tinha 19 para 20 anos. E quando eu saí da loja, eu disse assim, quando eu botar um comércio para mim, eu vou abrir uma loja de perfume. E aí, na pandemia, eu me vi nessa condição de fazer isso. Fui buscar com a Duda empreender e descobri a clorofila, que foi algo que eu tinha trabalhado também, já tinha revendido no passado e tal. E aí, decidimos ser franqueadas dessa marca, Clorofila. E a minha loja fica em Atalaia, Clorofila Atalaia. Empreendi na Clorofila. O medo da pandemia foi muito grande, saí de Atalaia, voltei para Maceió. Saí de Maceió, voltei para Atalaia. E em Atalaia eu abri a loja e desenvolvi lá, 2021 e tal, 22. Só que depois percebi que não tinha condição de ficar muito lá, tinha escola do menino, voltei para cá. Mas comecei empreender com a loja de perfume. Inspirada, quando você trabalhou como vendedora, você já sentiu esse desejo, esse chamado para o empreendedorismo? Isso. A minha família, do lado da minha mãe, Ana, é toda do empreendedorismo. Essa palavra empreendedorismo, para mim, é nova. A gente chamava que é do comércio, né? Do comércio. É minha família também, né? Comerciante. Então, os meus tios, eles são comerciantes. E eles vivem disso, entendeu? A família da minha mãe vive disso. E eu tiro meu chapéu para eles, porque eles criaram a família, criaram os filhos do comércio. Uhum. E aí, eu era encantada, eu sou encantada. E eu disse, eu vou empreender também. E aí, abri a loja, matando essa vontade, né, de colocar um comércio e tudo mais, uma loja. E foi aí que eu comecei a perceber que eu ia ter que aparecer nas mídias digitais. Por quê? Porque hoje, para a gente vender, precisa da mídia digital. Um cafezinho para nós, né, Erika? Muito obrigada. Está quente, né? Obrigada. Ótimo, Deus abençoe. O café é sempre bem-vindo. Eu amo um cafezinho. Vou testar. Gente, eu não sou a moça que toma café sem açúcar. Eu sou a moça que toma café sem açúcar. A gente não vai fazer muita propaganda, né, Érica? Mas vale a pena. Vale a pena, né? Se o Zero Cal notar a gente, tá certo. Eita, é joia. Zero Cal, se você notar a gente. A Érica deu essa dica aqui de Zero Cal. Gostei, já aproveitando. Você já começou aproveitando o marketing quando a gente chegou, né? Exato. Muito bem. Quer quantas gotas na sua experiência? A gente que toma café com açúcar. Eu tomo geralmente com 4. Pronto. Mais que isso, acho que fica enjoado. Então, tá 2, que eu quase eu nada. Eu sou a do sem açúcar já, tá? Ótimo. Já evoluí. Depois eu vou dizer, viu, se tá aprovado. Então, é isso aí. Eu fui para o comércio desse jeito. Fui para o empreendedorismo desse jeito. Querendo botar esse negócio e quando chega na minha vez, a gente não precisava mais, tinha que estar na televisão, tinha que estar, eu chamo celular de TV, viu, Ana? Porque, mas tá certo, né? Isso mesmo. Hoje você tem na sua mão um programa de TV, você tem uma audiência. A hora que quiser. A hora que quiser. E qual é o seu desafio hoje? Prender a atenção da sua audiência, gerar desejo e criar uma expectativa para que ela sempre esteja assistindo o seu programa. Então, você tem realmente... É uma TV. É uma TV. E aí, eu estava lá, presa, né, com meus problemas emocionais e precisava desenvolver. Mas aquela loja, essa loja que eu tenho, que eu trabalho hoje, esse negócio, ele foi uma porta de oportunidade para mim, para poder destravar, para poder eu me soltar, para eu poder começar a entender que eu precisava aparecer e perder o medo de falar em público. Nessa sua fase de iniciar um negócio, Nívia, eu sei que tem muitas espectadoras, muitas empresárias que vão estar assistindo a gente nesse momento, mas também tem aquelas mulheres que são autônomas, produzem algo em casa, vendem ali produtos como a própria Clorofila, Natura, Boticário, ali de porta em porta, mas ela tem esse desejo. E ela tem muito medo
de empreender, porque ela sabe que não é fácil, Não. né? Não é fácil empreender hoje, principalmente no cenário econômico e político que nós vivemos. Mas quais foram seus grandes desafios quando você começou como empreendedora, quando você iniciou com a Clorofila? Olha, primeiro, é franquia, né? Eu precisava estar adaptada às normas deles. Então, isso aí já é um desafio. A gente tem que arrumar o local, ter todo aquele padrão, né? Para poder estar obedecendo. Mas assim, Ana, imposto também, né? Que a gente tem imposto sobre cosmético. Aqui no nosso estado é pesado, fiscal, né? é complicado. Essa parte fiscal, porque tem que estar com tudo organizado. Mas assim, um entrave que me deixou bem entristecida. Encontrar pessoas que estejam com vontade de trabalhar com você e fazer você crescer. Não porque você vai crescer, mas porque nós estamos... Quem está trabalhando numa empresa, quando você presta um serviço, você precisa dar o seu melhor. Isso. Então, eu senti dificuldade de encontrar pessoas que quisessem dar o seu melhor. De verdade. Você não fala nem das habilidades em si. Isso. Mas vamos falar da parte comportamental das Isso, pessoas, do desejo os de valores. aprender, de se capacitar, de prestar atenção, de bater uma meta. E aí aquilo sufoca a gente, né? E a gente fica nessa angústia toda procurando. E o segundo ponto foi de divulgar realmente o produto. Porque como a Clorofila é uma marca que fez muito sucesso no passado, há mais de 20 anos, e ela volta, agora o meu grande desafio é promover novamente Clorofila. É um marketing bem nostálgico, né? Isso. Ter que trabalhar bem a parte sensorial, emocional, a partir de lembranças, né? O que é que esse perfume te lembra? Eu, com a Clorofila, já vou próximo patrocinador aqui da Nivea, oficial, Clorofila oficial, tá? Por exemplo, eu lembro muito de 2 perfumes da Clorofila da minha juventude, né? Que foi Marrot e Geórgia. Geórgia, realmente, eram os campeões de venda, né? Eram os que eu mais gostava. Então, ali remete, realmente, me lembra ali 8ª série, 7ª série. Não sei hoje bem como está aí o ensino fundamental, você é professor. Ano, né? Mas, assim, era 7º ano, 8º ano. Tinha esse consumo. Então, quando eu olho para um perfume desse, eu tenho essa lembrança. Isso. Então, eu acredito que a Clorofila será uma lembrança para a Nivea Salles como um marco inicial no empreendedorismo com esses desafios. Isso, exatamente. Nem garanto que permanecerei o resto da minha vida, né, com Clorofila, mas, assim, a Clorofila foi uma porta, assim, de oportunidade, né, para mim e para eu me inserir nesse mercado do empreendedorismo. Então, assim, 2 grandes dificuldades: encontrar pessoas alinhadas, né, com desejo de trabalhar e de promover o produto. Isso. Porque agora a gente tem que ir para a mídia digital. E aí eu tinha esse entrave. Como é que eu vou falar? Eu morria de medo de falar em público. Eu estava de um ponto, Ana, que se eu tivesse num grupo assim só da igreja conversando e o pastor dissesse assim, ou qualquer outra pessoa, por favor, Nívia, lê aí esse versículo. Ali eu disparava, passava mal. Coração acelerava, eu ficava vermelha, me dava agonia, aquela coisa toda. E eu falava, ia contra mim, respirava. Aquela respiração básica. E aí ia falar com muita dificuldade. Eu nunca deixei, olha. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui, assim, bem frisado. Eu estava com medo, eu estava no meio de uma crise de ansiedade ou pânico, eu não sei o que era que eu estava sentindo naquela hora, porque eu sentia um monte era um monte de sensações, mas eu fazia. Eu fazia, mesmo que eu gaguejasse, mesmo que quando eu terminasse, eu estava suando frio, não estava me sentindo bem, mas eu fazia. Porque eu não queria que aquilo me paralisasse. Então, assim... No começo, a garota propaganda da Clorofila tá lá, era quem? Duda Mello. Olha, dava vida. Queria tanto que Duda ficasse, né? Gravava. Duda vai, faz os stories, Duda fazia e tudo mais. Mas a Duda disse que não quer muito audiência de Instagram, não. Não conectou, não é, Duda? Não. Aí eu disse, eu vou. Mas você falou bem, né? Você estava transferindo uma dor sua para que a Duda conseguisse assumir aquele papel em um produto, né? Um filho que você criou, que foi o seu negócio. Isso é verdade. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, falando de
da parte mental, né? Das Isso. doenças mentais, do próprio suicídio. Quantas pessoas hoje sofrendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vive ali silenciosamente e muitas vezes a gente vê no meio, nem percebe. É verdade. E eu queria, já que você falou várias vezes no começo da entrevista sobre essa sensação, eu estava passando por um momento de ansiedade, um bloqueio, um medo. Você teria uma história sua, alguma experiência sua para compartilhar e já falando da campanha do Setembro Amarelo? E, com certeza, né? Na verdade, eu desenvolvi depressão no meu segundo filho. Então, assim, eu tive depressão pós-parto. E ali eu me compadeço de toda mulher que diz assim, eu tive depressão pós-parto, porque só sabe quem passa. Não é algo que você consegue superar só com terapia. Você precisa realmente de um trabalho sério, de um profissional psicólogo, de um profissional psiquiatra, entendeu? De atividade física, de alimentação regrada, de tudo, de perda de peso, se for o caso. Mas, enfim, precisa dar uma atenção maior. Quando eu me vi com a depressão, eu ainda tinha, existe muito isso ainda na minha casa, na minha família, né? E no meio que a gente vive ainda existe a questão da discriminação. Se autodiscriminar e a outra pessoa também, porque eu não sei você, eu sei você, você veio da mesma fase que eu, né? Nós somos da mesma fase. Da mesma fase. Mas assim, eu não sei no seu meio, né, na sua realidade de vida, se você teve essa experiência de ouvir assim, as pessoas dizerem assim, é doido. Verdade. Enlouqueceu. A gente não escutava esse termo depressão, Não. né? Muito raramente. Isso. Era mais isso mesmo, era sinônimo de loucura. De loucura. Fulano enlouqueceu e tal. E aí, não tome remédio não, porque senão você vai enlouquecer mais ainda. Vai ficar viciada e tal. E aquilo tudo. E você coloca isso na mente. Você ouviu, você se criou ouvindo aquilo. Então, Isso. você tem aquele medo. Gerou uma crença Isso. em relação àquele assunto. Exato. E aí, eu relutei muito e demorei muito para tratar. E isso foi gerando, assim, uma bola de neve na minha vida. E eu vivi, assim, aquele primeiro ano depois que eu tive o Duduzinho, muito, muito mal. Pra você ter ideia, eu fiquei com 49 quilos. Nossa. 49 quilos. Você percebia, mas você não compartilhava da dor, você não entendia. Você foi diagnosticada ou, assim, te levaram para ser diagnosticada, né? Você precisou de suporte ou você pediu ajuda? Eu pedi, eu fui, né? Porque não era normal aquele nível de tristeza tão grande que eu sentia dentro de mim. Eu não tinha vontade de comer. Eu colocava a comida na boca e dava vontade de vomitar. Eu sentia ânsia de vômito. Então, assim, quando eu percebi que eu estava muito, muito mal, eu voltei na ginecologista, né? E a doutora Sônia disse assim, isso é depressão, Nívia, pós-parto. É bom eu tratar. Aí fui na psicóloga, fui no psiquiatra, isso muito sozinha, sem dizer a ninguém, sem alardar, sem chamar atenção, né? E ali ela passou a medicação, passou a terapia, o tratamento, eu fui conversando e tal, mas não levei muito a sério também. Ia na terapia hoje, mas ia daqui a um mês depois. Também não consegue, tá cuidando de menino, tá cuidando da casa, tá cuidando de tudo, né? Medicação, começa a tomar e vem aquela história de novo. Ah, você vai ficar viciada nisso, deixa de tomar e tal. E eu vivi aquele primeiro ano alimentando aquela dor e gerando, assim, sentimentos muito, muito ruins, né? E, inevitavelmente, aquele momento se transformou em problemas em outras áreas da minha vida. Né? Porque vira uma bolha. Uma bola de neve, você vai crescendo. Isso, então, assim, bolha. você não tem problema, você só está com problema com você e naquele momento por conta da depressão pós-parto. Mas como você não consegue trabalhar aquele assunto, você acaba deixando ele viralizar para outras áreas da sua vida. E aí isso aconteceu, né? Vai para o casamento, vai para o trabalho, vai com os filhos, vai, enfim. Reverbera para toda a sua rede de apoio, recebe o peso do que você está carregando, Isso. né? Claro que o peso maior é seu, mas acaba que você distribui aquele peso no meio. Isso. E aí, eu lembro que a Niviane, a minha irmã, ficava chateada comigo porque eu não deixava pegar no Duduzinho. Olha o nível. A Duda até dizia que pegava o Duduzinho escondido de mim, porque eu não deixava ninguém pegar ele. E eu não conseguia entender por que aquilo. E, às vezes, eu tinha raiva, não queria nem chegar perto da criança, né? Então, assim, é uma coisa que muda totalmente a química. É químico isso, dá uma
Uhum. E aí eu vivi realmente um momento muito sério de separação no meu casamento. Foram anos, Você viveu anos essa fase, esse processo difícil. vivi. Além de viver a dor da depressão, você viveu a dor da separação, que é Isso. outra dor que afeta também o tratamento, a evolução, não Isso, é, e foi Nívia? consequente, entendeu? E foi consequente da depressão, desse não saber. Não, eu não sabia administrar, mas não só eu. Quem estava do meu lado também não sabia administrar aquilo. Porque todo mundo está acostumado a ver a Nívia que acorda cedo, que está ali de cabelo amarrado, que eu amo amarrar o cabelo, que está ali de cabelo amarrado, resolvendo tudo, trabalhando, e olha o menino, leva para a escola, e vai para a escola, e volta, e olha o almoço, e olha a casa, e orienta isso, e vem, e vai para a faculdade, e vai para Vários pós. papéis, né, que a Isso é. mulher tem. De repente a Nívia murcha e não consegue mais fazer tudo isso. Eu amo comer, estamos falando aqui brincando, né? É. E nem comer eu comia mais. Então, assim, foi uma fase muito difícil. E quando a gente vai para essa segunda momento, que é da separação, muito mais difícil ainda. E foram, assim, mais de 4 anos. Nossa, 4 anos, Mais de Nívia. 4 anos vivendo essa dor. Mais de 4 anos vivendo essa dor. E eu melhorei em pontos, né? Mas travou essa área da comunicação. Aí eu não conseguia falar. Por Desse isso. processo, né? Tem muita gente está falando ainda, enfatizando, contribuindo com a campanha do Setembro Amarelo. Nessa fase, nesse processo que você viveu, né? De sentir a dor, de compartilhar a dor, de ter o peso da separação, de ter afetado o seu ambiente familiar. Tem muitas mulheres que estão vivendo esse processo hoje. Para essas mulheres, o que você poderia levar de ensinamento desse processo? O que foi que você entendeu que você fez que ajudou você no tratamento, naquele momento de cura? O que você falaria para essa mulher hoje como um ensinamento, como uma dica Uma sua direção, mesmo, né? um direcionamento, uma orientação? Olha, a mulher hoje que se sentir com sintomas de depressão, pós-parto, seja não seja pós-parto, seja qualquer área da vida, ansiedade, crise de pânico, que eu ainda vou contar, teve uma segunda parte nesse período, que foi o que desenvolveu, desencadeou mais ainda. Primeiro, procure ajuda, fale, né? Mas eu vou dar uma dica aqui, que é o antes. Tudo é prevenção, tudo é você se prevenir. Então, eu disse aqui que todo mundo estava acostumado com a Nívia que fazia tudo. E primeira lição que eu preciso dizer a você, mulher, você não faz tudo. Você pode fazer tudo, mas você não deve fazer tudo. Você deve fazer aquilo que é seu papel, sim. Se conseguir fazer tudo, se não conseguir, a gente divide, compartilha. Precisa entender que a vida, ela não é solitária. Você tem marido, tem filho, se não tem marido, tem filho, mas tem mãe, tem irmão. Se no trabalho você não trabalha só, você não dirige uma empresa só, você não está num trabalho público e está sozinha, você tem outros colegas para trabalhar. Não seja só. Não seja você, não seja egoísta ao ponto, porque às vezes a gente acha, não, porque eu gosto de ajudar as pessoas, ou então, não, não é isso, não. Às vezes é egoísmo mesmo, às vezes é orgulho, às vezes é você achar que, eu posso, eu quero e eu vou fazer, eu amo ser essa pessoa que faz tudo. Não ame ser a pessoa que faz tudo. Compartilhe, divida, peça ajuda, converse. Ande, Uhum. conheça a gente. Eu fiz tudo isso ao contrário. Eu não compartilhava, eu fazia só, eu não conversava, eu não conhecia gente, eu não me movimentava. Então, eu tinha aquela vida focada, trabalho, casa, menino, marido, trabalho, casa, menino, marido, igreja. Trabalho, casa, menino, marido, igreja. Quando você adoecer, você vai ficar só. É verdade. Entendeu? Uhum. Você vai ficar só, porque a primeira reação das pessoas que estão ao seu redor, quando você fica doente, você é uma pessoa super ativa. Quando você adoece, não pense que a primeira reação da pessoa vai ser: eita, que está acontecendo alguma coisa errada com ela, eu vou lá tentar ajudar. Primeira reação é: tem alguma coisa errada e começa E ali um como julgamento. isso? Você já Entendeu? percebe, né? Nós, seres humanos, nós somos realmente julgadores. E esse julgamento pesa quando Uhum. você passa por uma situação como essa, de ser julgado e pedir ajuda. Isso. E aí você pede ajuda e ninguém acredita.
Ninguém acredita. Então, você precisa ser a pessoa que desde já conversa, fala, anda, sai, ó, saia para tomar café com a amiga, saia para passear no shopping, deixe prato na pia para lavar depois. Pare um tempo, diga assim, esse mês eu vou dar prioridade a mim, ao meu cabelo, a um tratamento estético. Peça ajuda no seu trabalho, peça ajuda na sua casa. Seja essa pessoa que mostra quem você de fato é. Não seja super mulher. Essa história da Mulher Maravilha virou meio que praxe, né? Todo mundo está falando, mas é verdade. Não seja a Mulher Maravilha. Se você está me ouvindo hoje, você entenda isso. A Mulher Maravilha, ela só está lá na televisão. E se você assistiu o filme da Mulher Maravilha, ela se apaixonou, não foi? Pelo rapaz lá que era um soldado. E ela teve aquele momento fraco. Não tem. Não há a Mulher Maravilha é uma farsa, né? É uma farsa. Assim, a gente não consegue segurar isso. E o que eu enxergo é que a rotina, ela sabota. Isso. Porque você se esconde atrás da sua rotina, como você colocou. Filho, trabalho, igreja, você repetiu várias vezes e é isso que a rotina faz. Né? Então, você vai esquecendo de você. Você vai fazendo o quê? Você vai lhe colocando em último lugar. Isso. E quando você percebe que você está sozinho, o julgamento pesa mais ainda. Isso. E eu vejo que quando você tem uma rede de apoio, né? Quando existem pessoas que têm um tratamento e têm o apoio, aí você vê que ela se recupera mais rápido. É melhor. É muito melhor. E aceitar o tratamento, né? Então, quando você mergulha para o tratamento, e eu vivi esse tempo, né? Ainda aí de... Quanto tempo esse seu processo? Até... Foi mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Esse processo todinho. Bom. Só que, no meio desse caminho, e foi aí que eu pedi socorro de verdade, eu vivi um assalto, né? Eu passei por um momento traumático na minha vida. Então, foi um carnaval. E estava dormindo em casa, eu, a Duda e o Duduzinho, nós 3. E, de madrugada, a minha casa foi invadida por 4 homens. Meu Deus, Nívia, que situação. Interessante que eu, naquela noite, fui dormir com essa sensação de que ia acontecer alguma coisa ruim. E eu botei os meninos na cama, botei um colchão no chão e fiquei lá. De repente, eu senti um cheiro muito forte de maconha, alguma coisa assim e tal. E eu sentei no colchão e eu botei a mão na cabeça e eu disse assim, meu Deus, tem gente aqui dentro de casa. E aí, terminei de pensar, um deles já abriu a porta do quarto e estava armado. E de tudo isso que aconteceu, o que me deixou mal, o medo de perder os meus filhos. Porque na vida eu só tenho esse menino, Ana. É verdade. Eu só tenho filhos... esse menino. É. Entendeu? Assim, eu amo a minha mãe. A minha mãe é a pessoa que me deu força e coragem, meu espelho para estar aqui. Que ela é muito forte, muito determinada, minha mãe. Vou aproveitar e fazer essa homenagem para ela. Fátima de Atalaia, todo mundo conhece. É aquela mulher que não para. Hoje ela está com problema no joelho. Mas, assim, quando ela não tinha problema no joelho, a Atalaia era pequena para ela. Então, ela foi um incentivo para mim. Eu amo você. Tudo que eu faço hoje é com a memória de que a senhora foi a mulher que nunca parou. Então, eu acho que eu fui o reflexo dela. Ser aquela mulher que não para foi reflexo dela. E meu pai também, né? Senão ele fica com ciúme. Verdade. A seriedade do meu pai também me ajudou muito, porque meu pai é aquele homem que não sai, nunca porque a conexão com a mãe é muito forte. É a mãe que apoia, é a mãe que segura, né? Isso. A mãe que está ali o tempo inteiro, ela cuida do ninho. Isso, Então, e ela vai dar esse exemplo pra gente. E o pai foi aquela pessoa que me ensinou a saber entrar e sair, que ele é muito na dele, né? Então, você mistura aquela seriedade da pessoa com aquela força, determinação da outra. Então, eles são base para mim, meus avós, muito mais que eu fui criada pelos meus avós. Mas os meus filhos são a minha vida. Então, pensar que podia acontecer alguma coisa com eles, aquilo me destruiu. Então, eu não tenho ideia hoje, mas eu acredito que foi mais de 1 hora. 1 hora. E eles ficaram dentro da casa de vocês. E aí eles viram que eu não estava armada, só estava nós 3 mesmo, né? E aí começou a rodar, pegar tudo da casa e tudo mais. No final, eles entraram e aí isso me matou. Porque 2 deles entraram no quarto que a gente estava e o Duduzinho estava dormindo, ele tinha 3 anos. E a televisão, ele acendeu a luz e eu
fiquei aqui, né? Eles querem abrir o guarda-roupa e eu dizendo, não tem nada aí no guarda-roupa. Mas aí a ação, eles foram tirar a TV do quarto e eles, para poder tirar da tomada, mexeram na cama do Duduzinho. Levantou a cama para poder puxar da tomada e tirar a TV. E quando ele levantou a cama, o Duduzinho, na minha cabeça, o Duduzinho ia acordar. Se ela a Duda estava acordada já. Quando ela acordou, pedi silêncio, né? Pedi para ela cobrir o rosto, ela cobriu com lençol. E aí o Duduzinho, graças a Deus, não acordou. Mas o medo que eu tive de ele acordar ali e acontecer uma coisa pior foi algo que... Aquela cena me estraçalhou. E aí ele me tirou a televisão, saiu, eu apaguei a luz, fechei a porta do quarto e eles foram me levar lá para o restante da casa, perguntando se tinha mais coisa, enfim. Levaram tudo dentro do meu carro, só que o que mexeu comigo não foi... Eles não levaram bens materiais. Eles levaram a minha saúde. O restinho da Nívia que estava vivo foi ali. Foi um turbilhão de emoções, porque você se viu ali ameaçada de perder seus filhos, né? Em sua casa invadida, seu lar, porque ali é o seu ambiente, é onde você sente segurança. E alguém invadiu a sua segurança maior, a sua fortaleza. E aí, quando eles tiraram o carro da garagem que foram embora, eu me tranquei com a Duda no quarto, né? E a gente ficou lá até o dia amanhecer e eu pedi socorro. Mas, assim, 90 dias depois, eu segurei, resolvi tudo, tal. 90 dias depois, eu não consegui morar na casa mais. A história da casa eu contei em outro podcast, que foi outro problema. Já desceu uma ladeira, já sentiu que estava descendo a ladeira, não tinha fim. Nesses anos, eu estava descendo essa ladeira, não tinha freio, só descia. E aí, eu mudei para apartamento, a gente foi. 90 dias depois que eu tinha passado por tudo isso, eu achei que a vida ia passar. Eu me acordo de madrugada, sentindo milhões de coisas no meu corpo, e eu achei que eu ia morrer. Então, fui para 3 vezes na emergência. Na terceira vez, o médico disse, isso é ansiedade. E é pânico, procura um psiquiatra. E eu fiz isso, procurei o psiquiatra, não pensei 2 vezes, porque aquilo me paralisava, entendeu? Aquilo me paralisava totalmente. Aí, fui no psiquiatra, ele medicou, eu comprei tudo que tinha que comprar, tomei a medicação, fui para o psicólogo, comecei a fazer a terapia, sem pensar 2 vezes, porque na vida o meu maior medo é de não conseguir trabalhar, de não conseguir tomar conta da minha casa. Eu tenho medo disso, entendeu? Então, eu preciso, eu digo até a Deus orando. Deus, eu preciso viver pelo menos uns 70 anos, que é para garantir que esses meninos vão ficar bem. Pensa nos filhos, não pensa nela, né? Esse é o instinto de mãe. Eu penso muito neles. E aí, só que eu vou fazendo as minhas coisas no meio do caminho, né, Ana? Porque os meninos também apoiam, né? A Duda, eu logo cedinho aqui com a gente, né? Pronto, e aí comecei a tratar, e já tem 11 anos que eu trato, né? Então, eu sou uma mulher que trata ansiedade, depressão e pânico há 11 anos, com tudo que for necessário. Psiquiatra, psicólogo, terapia, tudo que você imaginar, eu trato. E você hoje aprendeu, né, ao longo dessa jornada, né, desse processo, a controlar suas emoções, a se conhecer melhor. Hoje, quando você recebe mulheres aqui no seu podcast, empresários aqui, que você já viu você entrevistar casais também. Isso é. Você, com a sua experiência, com sua bagagem, você acaba que contribui com essas pessoas. Isso. O podcast Nívia Salles, ele nasceu com esse propósito de trazer histórias de fato, de superação? Então, eu sou evangélica já há 20 anos e fora esses meninos, acima de tudo eu amo a Deus. E esses meninos aqui na terra, né? E meu marido, meu casamento, minha vida, minha família, tudo que eu tenho. Mas assim, eu sirvo a Deus e conheci esse Deus há mais de 20 anos. Então, eu tenho esse amor todo por almas, por vidas, por servir. Então, eu sempre amei fazer isso, obra social, tal, tudo mais. E aí, estou aqui já na Clorofila, trabalhando, precisando de rede social, tal, venho aqui para Maceió. E eu disse, vou unir uma coisa com a outra. Eu vou começar a gerar movimentos em que eu possa divulgar a minha loja,
Mas também posso abrir espaço para outras pessoas. E aí, na igreja, com algumas amigas, elas toparam, a gente criou um grupo chamado Entre Elas. Fizemos uma feira, deu super certo. Fizemos um Instagram, deu super certo. E aí, depois a gente fez outra feira, deu super certo. Mas é trabalhoso. E alguma das meninas, nível nesse processo não vai dar, eu vou para um lado, outra vai para o outro e tal. Mas enquanto a gente está organizando aqui o Entre Elas, a gente contratou uma pessoa que hoje é uma pessoa que trabalha aqui junto no grupo da G3, que é o Ângelo. Também preciso honrar a vida do Ângelo aqui, né? O Ângelo disse assim, numa reunião com a gente, vocês vão ter que abrir um podcast. E eu disse assim, poxa vida, podcast não. Não, podcast não. Eu quero fazer feira de negócio, porque arde dentro de mim o desejo de ajudar. Eu quero eu quero ter um negócio que seja porta de oportunidade para as outras pessoas. Aí ele disse, mas vamos fazer o podcast? Então, em 2023, novembro de 2023, nós gravamos o primeiro podcast Entre Elas. Tá? No YouTube, Entre Elas a L. E aí nós começamos a trabalhar com as pessoas que faziam feira com a gente. Entrevistávamos essas empreendedoras. Mais uma vez, o empreendedorismo entrando na sua vida, só que andando em portas diferentes. Isso. Né? A porta você empresária e a porta você incentivadora dessas Isso, empresárias. isso. Então, foram duas vertentes. Ali você já estava dando oportunidade a outras empresárias. Isso era o desejo maior, o que mais ardia no meu coração. Não era eu e só. Eu queria poder dar oportunidade para outras pessoas falar, contar a história. Eu gostei depois da história do podcast, né? Porque eu vi que eu podia sentar com as meninas e elas contarem a história delas. E eram histórias poderosas, e aquilo ia me alimentando também. A sala de aula contribuiu para você conseguir sentar, quebrar a barreira da câmera, do microfone, de aparecer. Isso você acabou vencendo medos que a depressão te trouxe, né? Isso. E que o pânico te trouxe, que é esse contato. Muitas pessoas que têm pânico, eu ouço ela dizer, eu tenho pavor de estar perto de multidões, eu não gosto de contato com as pessoas. Então, o podcast, ele vem trazendo também uma cura para a Nívia. Sim, o podcast culminou, né? Eu me senti eu me senti aqui, né, há um ano atrás, em setembro do ano passado, quando eu comecei a gravar o meu primeiro podcast, comigo, eu, sozinha, que aí cada uma foi para o seu lado, as meninas, né? E eu fiquei, o que é que eu faço agora? Eu vou abrir o podcast. Antes disso, eu preciso também falar quem foi que ajudou, né? Quem deu esses empurrãozinhos, né? Quem me deu esses empurrões, né? Mas, assim, a ideia era essa, colocar... Mas eu vou dizer o que foi que me curou de verdade. Me ajudou. Eu só tenho um corte, inclusive, essa semana. Nesse processo de querer ficar boa, da ansiedade, da depressão, do pânico, eu procurei um médico, psicólogo, que a promessa dele era hipnose. E eu fui lá e falei com ele. Ronaldo Lima, entrevistei ele há um ano atrás, aqui no podcast. E conversei com o Ronaldo, e eu não conhecia ele, pedi a ele que ele me ajudasse. Ele disse que ia fazer o tratamento com hipnose. E eu estava tão desesperada, que eu tinha orado tanto para Deus me curar, que eu disse a ele assim, Ronaldo, você precisa fazer esse tratamento comigo, mas tem que deixar Deus lhe usar. Porque, Ronaldo, se eu fizer esse tratamento, eu ficar curada, e eu acreditar que não foi Deus, eu corro o risco, eu posso perder a minha fé. E ele disse, não se preocupe, é a mão de Deus que vai estar aqui. E eu fiz o tratamento com hipnose, e para mim deu muito certo. Então, eu sou resultado da hipnose. Terapia com hipnose. Aí. Uma terapia com hipnose. É outro processo, porque você vai vencer mais uma crença. Exatamente. Quantas pessoas têm medo, né? Eu me coloco nessa turma aí, o medo de fazer. Da plaquinha. Se levanta a plaquinha, quem tem medo da hipnose, eu levantaria. Eu tinha, né? Só que o medo de enlouquecer era maior. Verdade. Eu tinha. Só que eu precisava ficar boa. Como é que eu ia cuidar desses meninos, Ana? Tinha que ficar boa. E aí fui para a hipnose. Passei por um tratamento com o Ronaldo, 10 sessões. Na 8ª eu já estava me sentindo melhor. E aí ele disse a mim assim, Nívia, com o passar do tempo, você vai perceber que você vai tomar decisões mais assertivas na vida. E eu não sei para onde você vai chegar. Ano passado, quando a gente sentou para fazer a entrevista, o Ronaldo disse assim, eu não imaginei que você ia... abrir um podcast. Nem eu imaginei isso. E pronto, e aí fiz o tratamento, movimentei o Entre Elas, e o podcast realmente foi a porta
para eu totalmente me Sair, libertar. A sua cura veio o podcast veio complementar o seu processo de cura. Exatamente. Aí, em 2023, nos conhecemos, não foi? Foi. Nós nos conhecemos no Business Coffee. Foi. Olivia Isso Taveiros é mesmo. uma pessoa que eu preciso também agradecer do fundo do meu coração, porque foi uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda ainda hoje. Eu faço parceria com ela no Metropolitano aqui, entrevistando no Pod Metropolitano. Nós estávamos na fila. Isso, mesmo momento de vida, né? Isso. Porque eu já vim aqui para ser entrevistada e eu falei sobre isso, porque foi um encontro marcante. Não tem aquele encontro marcante? Foi o nosso encontro. Foi. Eu estava indo, né, depois de 15 anos, trabalhando no CLT, convivendo com as mesmas pessoas, porque eu estava na mesma empresa, 15 anos. Então, naquele momento, quando eu vim para o mercado, né, ter que voltar para a vitrine, eu me deparei com vários bloqueios também, com várias crenças limitantes, com vários medos. Como é que está o mercado? Primeira coisa que a gente se pergunta. Então, todo mundo que vai empreender tem essa dor de entender como está o mercado. Com certeza. Né? Eu tenho conhecimento em várias áreas, então quais desses conhecimentos, de fato, é o que os empresários estão precisando? Então, eu procurei apoio, uma rede, com novas conexões, porque sozinho você não consegue. Então, você não consegue sozinho apoio para o seu tratamento, você não consegue sozinho crescer. Então, eu estava lá na mesma fase que a Nívia. Primeira vez que eu estava indo, sentar num grupo para fazer network, fui sozinha. Eu também, e sozinha. Nos encontramos Foi. na fila. Agora, a entrevistada é você que vai contar o que aconteceu. Aí eu conheci a Ana, né? E a gente começou a conversar e eu não conhecia ninguém ali dentro. Só a Olivia, que eu tinha falado um pouquinho antes para levar uns brindes. E aí a gente começou a conversar. E aí, o que você tem, Ana? Eu tenho uma loja de roupa. Foi. Mega menina. Só que ela sempre ela conversava tantas coisas assim, sobre mercado, sobre negócio, sobre consultoria, sobre como direcionar o seu trabalho, que eu fiquei assim, essa mulher tem loja de roupa, deve ser muito tempo, né, que tem loja de roupa. Mas aí ela, nesse meio tempo, dizendo que estava já, não tinha muito tempo, que estava com a loja e tal. E ali a gente conversou, tomou o café mais afastado, que não conseguiu sentar junto, né, Ana? Foi, não conseguimos sentar juntas. Mas ficamos... a gente não perdeu o link. Porque pouco tempo depois a gente se encontrou na W2W com a Cati. Foi, a Cati Mello, minha parceira agora de workshop em setembro. Agora, já estamos em setembro, agora dia 17 estaremos juntas lá em Alphaville. E a gente vai para... Olha, gente, presta atenção. A Nívia está aqui, a Nívia vai para o Entre Elas, sai do Entre Elas, no Entre Elas vai para o Business Coffee, no Entre Elas vai para conhecer a Cati. Cati, um presente de Deus. Agradecer a Cati do fundo do meu coração, porque eu não comprei nada da Cati. E a Cati me deu uma atenção fora do normal. Conversava comigo, assim como você. Porque depois que a gente se encontrou na Cati, e aí, naquela mesa que a gente fazia de insight, né? De negócios. De negócios. A Ana começou a falar tanto e, no final de tudo, foi a minha vez de fazer uma pergunta para ela. E eu coloquei no papel, você tem certeza que seu negócio é roupa? É roupa. E aí, e a gente fez essa amizade. Daqui a pouco eu encontrei em você essa pessoa que toda vez que eu precisava de um conselho, ia lá. Toda vez que eu precisava, ligava, Ana, eu preciso conversar um pouquinho. Ana dizia, vem aqui na loja. E aí eu ia na loja, a gente conversava. Até que surgiu a oportunidade de eu fazer o podcast, fazer um podcast ao vivo. Ao vivo. Foi um marco. Ali foi a grande virada de chave. Foi a minha virada de chave. E foi o momento que você assumiu Nívia Salles. Foi. Né? Você se sentiu confiante. Me senti segura. Isso é importante e você enfatizar para quem está te assistindo hoje que está passando por um processo semelhante ao seu, porque eu que estava ali como espectadora, como iniciando ali já uma mentoria, a gente pode dizer que ali já era a mentoria, que foi aquele momento que você disse, Ana, será? Eu digo, não é será, você tem que assumir agora o seu nome. Você vai dar o seu nome. E quando você assumiu ali que era o seu nome, você absorveu todos os seus pontos fortes que você foi falando aqui durante nosso podcast, nosso bate-papo. A mulher que não para, a mulher dedicada, a mulher focada,
né? Isso fez, eu entendo que fez você superar. E naquele momento, quando você sentou ali, que você se viu ao vivo, emocionalmente, como foi que você lidou com isso? Eu só fui, né? Porque eu sou a daquelas que só vou. Depois é que eu sinto a ressaca. Mas eu vou. Eu vou, minha filha. Na hora da guerra, eu tô pronta. Eu vou no susto. E eu tava no susto mesmo ali, né? Mas foi legal, porque, assim, eu tava com pessoas que eu conhecia, né? Perto de mim. Robson Rodas, muito top. Foi aquela pessoa super humilde que conversou e abriu o coração dele, contou a história dele. E depois dessa entrevista ao vivo no Paris 6, eu decidi, vou abrir ali meu podcast. Voltei para a Ana, e a Ana já estava iniciando esse produto, né, do Isso, do Instituto. Instituto. Já era algo, esse conselho empresarial que que eu conseguia alcançar as mulheres, era uma estratégia, de fato. A loja, ela foi a mola propulsora para Isso. que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Então, eu fui também quebrando barreiras como você, vivendo o processo em si de desafio, me desafiando, mas usando o que a gente tem de melhor, como você colocou todos os seus pontos fortes, de entender, de pedir ajuda, de pedir apoio, de saber que eu precisava estar junto de outras mulheres, né, naquele momento. E isso fortaleceu minha estratégia e isso me levou a chegar no meu propósito, na minha missão e no objetivo, que era, de fato, ter um grupo de empresárias. Isso aí. Quando a Ana lançou o Instituto, eu já estava no Instituto. Eu já estava, né? Já estava, Eu verdade. já estava no Instituto. E aí foi só mesmo a concretização. Mas, assim, presta atenção como é esse percurso todo. A pessoa abre o coração e quer conectar, não para ganhar, mas para ajudar. Pra ajudar, Né? isso. E aí você vai, ajuda e ganha, porque você planta e colhe. Então, você vai ali, planta, colhe, recebe os... O coração tem que estar aberto, tem que ser real. O coração tem que ser real, tem que ser de verdade. O desejo de ajudar tem que ser real. É você ajudando, é você dando que você vai recebendo. Isso. E aí, pode Nívia Salles, quando eu vou para a consultoria com a Ana, né, entrar no instituto, e a Ana diz, não, Nívia, é seu nome no podcast, né? Porque até então eu Isso. estava além dos limites com Nívia Salles, e a Foi. Ana disse, não, é o seu nome, sua marca, sua história. E lá vai eu, pode Nívia Salles, totalmente orientada por essa mulher agora. E aí os serviços cresceram, Os não é, serviços Nívia? cresceram. Você atingiu. E dentro desse processo, já, Nívia Salles, que legado você quer deixar para as pessoas? Vamos falar do seu legado Vamos falar com esse projeto. Isso. Olha, primeiro do que tudo, eu quero, como eu disse agora há pouco, né? Tem que ser de verdade. Eu quero deixar essa imagem real. Eu sou de verdade. A Nívia que abriu uma porta de oportunidade para outras pessoas é a mesma que quer também ter uma porta de oportunidade. Mas a melhor imagem, a minha melhor imagem, se você puder olhar para mim, o que eu quero que você, quando olhar para mim, veja e lembre essa pessoa tem realmente o desejo de ajudar. Porque eu tenho esse desejo de ajudar. Eu me completo. Ana, eu quero dizer aqui uma coisa assim, que é muito verdadeira. O podcast é um negócio? É. É. Mas, acima de qualquer coisa, o podcast é a mesa e o palco que Deus me deu para poder abraçar e alcançar outras vidas. Entendeu? Então, assim, eu preciso de um lugar que eu possa não só me promover, mas possa ajudar outras pessoas de verdade. E não só as pessoas que sentam para ter uma entrevista aqui comigo, mas as pessoas que assistem, as pessoas que acompanham. O meu objetivo é 100% poder agregar positivamente na vida das pessoas. E deixar muito claro aqui que isso aqui foi algo que Deus me deu. Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. E eu simplesmente trilhei esse caminho. Então, o Pod Nívia Salles não é só mais um negócio. É um negócio liderado por Deus, com a bênção de Deus e com a intenção total de ser porta de oportunidade para outras vidas. Então, a minha inspiração, se você perguntar um livro, eu vou dizer Bíblia, porque nos últimos 20 anos, o livro que eu leio é a Bíblia. Então, esse é o meu modelo, eu modelo isso. O poder ajudar outras pessoas. E vai ser inevitável eu não ser ajudada.
É isso. E assim, vou falar, a percepção da sua história é que você falou muito da espiritualidade, até quando você falou da sua rotina, né? Filhos, casa, trabalho, igreja. O pilar da espiritualidade, ele faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Você passou por processos tão difíceis que, se você não tivesse fé, você iria entender que era hora de desistir. Mas a gente aprende que, para vencer, a gente precisa passar pelos dias maus. E não é que a gente vai ter só dias bons, virão os dias maus. E a gente precisa estar ali entendendo que tudo passa. Que aquele processo é porque é um processo de uma graça maior. Isso, é verdade. E a graça maior hoje está aqui. Né? Essa entrevista, você contando sua história, seu podcast, que já levou tantas histórias para tantas outras mulheres, empresários, né, casais, a oportunidade, porque a oportunidade de sentar aqui e contar a sua história, nem sempre são dias bons. Não, é verdade. São os dias bons que você colhe dos dias ruins, o processo passou que você viveu. Exato. Mas disso, Nívia, que mensagem, né? Uma mensagem, se você pudesse... Você falou de Jeremias. E olha que sintonia a palavra, a vida e a materialização da fé. Porque a gente brincou, quem viu nossos stories hoje, né? Eu postei porque eu ia decidir usar uma cor e decidi usar verde. Ela ia decidir usar vermelho, decidi usar verde. E quando a gente chegou aqui para gravar o podcast, né, nos deparamos... Até com a Érica de verde. Com a Érica de verde. Então, eu queria que você repetisse a palavra que você disse, que foi essa palavra que sustentou. A palavra que me sustentou foi essa. Eu quero que você traga a lembrança. Jeremias, ele estava num momento caótico, né, de Israel. E ele sabia que Israel ia ser totalmente dominada e que ia ficar 70 anos no cativeiro. E ele faz uma oração a Deus e ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, verde da esperança. Para quem está assistindo hoje, se você chegou nesse vídeo procurando uma palavra, um direcionamento, ele se materializou em uma palavra, esperança. Então, para mim também foi uma resposta, esperança, porque você trabalhar com o maior desafio que existe, que é o empreendedorismo, empreender, as dores das empresárias, elas são as mesmas. Isso, é igual. Mas a forma de superar é diferente. Então, quando você encontra uma empresária que ela entende que sozinha ela não consegue, como você falou, precisei de uma rede de apoio em casa, mas precisei de uma rede de apoio no mercado também. Fora de casa. E não é só a rotina, é você ter um grupo com quem você conversar, com quem você trocar experiências. E aproveitando que estamos aqui, hoje você, como uma empresária Select, com a nossa rede, como a rede contribuiu para o podcast Universalis, como a mentoria que você fez te ajudou. Eu gostaria de ouvi-la. Na verdade, virou negócio de verdade, né? A gente começa a modelar, fazer um negócio, criar um negócio e a gente vai com as nossas próprias percepções. Então, entrar para o Instituto e estar com esse grupo de mulheres, né, faz com que você alinhe, de fato, a visão para o negócio certo. O que é um negócio? Não é só você ter vontade de meter a cara, não. É você saber que caminho, qual é a direção correta, com que pessoas você vai estar alinhando. E antes de tudo, né, onde você quer chegar. E traçar essa trajetória profissionalmente para chegar lá. Então, transformar aquilo que você acha que talvez não seja um negócio que vai crescer muito em um negócio de verdade. Então, o que eu aprendo com Rede Select, com Ana Teotoni, com o Instituto o seu negócio, ele é de verdade e você precisa trazer a realidade para ele com todos os processos necessários de uma empresa. Hoje, de fato, você assumiu o seu papel de empresária. E aí eu assumo esse papel de empresária, com todas as dificuldades, com os ônus e com os bônus, né? E fazendo vamos falar aí da missão do seu podcast. Eu queria finalizar com a sua frase de qual a missão do podcast Universalis. A missão do Pod Universalis é
inspirar outras vidas. É poder trazer oportunidade. Olha, oportunidade não é só aquela pessoa que diz assim, vem aqui, eu vou hoje gravar com você, ou vem aí, eu vou comprar uma coisa na sua loja, no seu negócio, fechar um negócio com você. Isso também é oportunidade. Mas a oportunidade é você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É você ter livre acesso para estar em determinados lugares. É você assumir posturas que vão lhe dar credibilidade para quando você convidar alguém. Eu convidei algumas pessoas que eu achei que nunca iam me dizer sim, mas eu já estava num nível de seriedade tão legal no meu produto, que quando eu convido a pessoa diz, com certeza, eu vou estar no seu podcast. Então, assim, a oportunidade é aquele momento em que você entende que tudo que está ao seu redor, ele vai ter que contribuir para o seu bem. Isso. Então, contribuir para o bem. Eu gosto muito do versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Então, você precisa estar com o coração limpo, puro, verdadeiro, com um desejo real dentro do seu coração, que não seja ajudar outras vidas, mas com a sua missão alinhada com aquilo que você faz todos os dias. Nesse caso, a minha missão é abrir portas de oportunidades para outras pessoas. Quer seja ouvindo as histórias que a gente vai estar contando aqui, quer seja dando um espaço para contar a sua história e compartilhar. Mas a missão real do Pod Universalis é poder fazer com que essas histórias possam estar tomando uma proporção grandiosa e alcançando outras pessoas que, a partir do momento que ouvem, entendem que é uma oportunidade. Ouviu a história, entendi agora para onde eu vou, vira a chave. Ouvi outra história, entendi agora para onde eu vou, vira a chave. A chave, gente, é virada assim, ó, toda hora. Toda hora. Esse comportamento não está dando, eu mudo. Eu ouvi isso, aprendi isso agora, eu mudo. Pelo menos, eu aprendi assim. Esse é o meu... Essa foi a minha escola, né? Esse foi o meu método. Para quem fez 14 mudanças, Exatamente. Ela aprendeu, ela tem um método. Então, agora eu entendi, porque quando a gente chega aqui, ela consegue mudar todo o cenário de medo, né? de ansiedade, o bloqueio de vencer o desafio do podcast. Ela aprendeu aí com a técnica da mudança. Se quer um agente de mudança na sua vida, venha ser entrevistada pela Nívia. Mas, Nívia, é um prazer enorme. Quero agradecer, né, pela honra do convite de vir ouvir a sua história, de saber em primeira mão detalhes da sua vida, sua intimidade, porque quando você se dispõe a revelar a sua história, você se sentir confiante. Então, por ter confiado a mim esse espaço que é seu, então eu estou sentando aqui, respeitando muito esse lugar, me sentindo muito lisonjeada de ter participado do seu projeto desde o início, né, da forma que nós nos encontramos, de ter essa experiência junto com você, porque você foi aquela mulher que me mostrou e que me incentivou que outras mulheres precisavam realmente daquele produto e que não era um produto, era um propósito. Né? Também tive meus dias difíceis, mas para que viesse a graça. E eu digo para vocês, não é no nosso tempo. Não. O tempo da graça é no tempo de Deus. Né? Se é um projeto de Deus, vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. Então, se você está desanimado, se você se sente sozinho, busque. A Rede Select existe, mas existem outros grupos. Você vai se conectar com aquele grupo que você se sentiu melhor, né? Que você se sentiu à vontade em estar, que vai conectar com você. E isso é o que faz a gente crescer, a gente servir. Você serve dando esse espaço para que as pessoas contem vida. E hoje, o que é que mais motiva, que mais incentiva as pessoas, até o próprio consumo, é saber quem está por trás do produto. Então, você, empresário, que sabe que o seu produto é bom, que gostaria que o seu cliente conhecesse quem é você antes de consumir o que você construiu, o que você vende, o seu serviço, o que você oferta, vem para o podcast da Nívia. Conta a tua história. Isso é marketing, mas é também propósito. E as pessoas hoje se conectam pelos propósitos. Né? É a pessoa que está por trás da empresa. Se existe um CNPJ forte, é porque existe um CPF forte. E é a minha mensagem.
Amanhã, dia, 19 horas, dia 5, né? dia 5 de setembro, às 19 horas, Entrevista no ar. a entrevista estará no ar e você terá ainda recortes no Instagram. Isso. Olha só, estou vendendo o peixe da Nívia, tá? Aí ela me fez fazer isso. Mas é isso mesmo, a gente ainda vai ter uns recortes marcantes, então siga nossas redes sociais, pode Nívia Salles, @Ana Teotônio, Instituto Ana Teotônio. E uma honra estar aqui com você, Nívia. Prazer todo meu. Eu preciso terminar essa entrevista agradecendo antes de qualquer coisa a Deus, né? Como eu disse já durante toda a entrevista, isso é um propósito de Deus. É algo que Deus me entregou para que eu possa estar abençoando, servindo outras vidas. Mas eu preciso agradecer a todo mundo que me ajuda. Ninguém faz nada só. Essa é a mensagem que você precisa tirar maior de tudo isso, desse momento. Você não faz nada só. Então, eu estou aqui do lado da Duda. A Duda está aqui, ó, ela é de manhãzinha, ela nem está muito feliz. Mas a Duda está aqui, ela me acompanhou durante todo esse processo. E vocês sabem que a gente que está com um pouquinho mais de idade, a gente tem esse... Né, tem essa exigência de muita coisa. Mas a Duda me ajuda, é a pessoa que me apoia a todo momento. O meu marido, Dudu, que está sempre entendendo os momentos que eu preciso investir nesse negócio. E vai sim, vai dar certo. A minha família e todas as outras pessoas que passaram pelo meu caminho me disseram assim como a Ana, bota o negócio no ar que vai dar certo. Então, eu preciso agradecer a todas elas e dizer que é uma honra para mim estar aqui falando com você e dizendo que as oportunidades, elas são poucas, então aproveite todas elas. E se inspire com as histórias que a gente conta aqui. Valeu.